Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto de interesse geral. Por que os livros brasileiros são tão caros? O processo de produção envolve um grande número de profissionais de vários segmentos que muitas vezes não conseguem trabalhar em paralelo com outros profissionais do ramo. Por exemplo, um editor não consegue trabalhar ao mesmo tempo que o revisor. Cada um mexe com o texto com seu estilo, com sua forma. Então é necessário, por exemplo, que o editor termine sua primeira etapa de trabalho para passar em seguida para uma revisão. Só então o diagramador vai entrar no circuito e assim vai. Mas esse não é o único problema. O grande problema está no custo de impressão envolvido. Quando você pega um livro internacional, um livro importado, muitas vezes você vê que o preço dele é bem menor do que o preço de um livro nacional. Isso porque todas as etapas de produção já foram realizadas e diluídas nos custos, inclusive no processo de internacionalização. Então, um custo que existe para uma produção nacional, ele é diferente do custo de produção de um país onde a exportação já faz parte do processo para baratear custos. Isso, em geral, acontece na Europa. Muitas feiras, como por exemplo a Feira de Frankfurt, recebe editores de várias nações. E ali se decide, inclusive, a etapa de tradução dos livros e a impressão. Em geral, a impressão acaba acontecendo de produtos internacionais na China, que é 40% mais barato. Como se sabe, na China é comum o trabalho escravo. Na verdade, uma subescravidão. São salários ínfimos em horas de trabalhos longas. Então uma jornada de trabalho bem distante da realidade que tem aqui no Brasil. As leis trabalhistas lá também são muito superficiais, só beneficiam o governo. Então, eticamente falando, vale a pena imprimir fora do Brasil? Você tira o ganha-pão de muita gente, de muitas gráficas e acaba favorecendo um trabalho escravo. Isso resulta no impacto final no preço do livro. Enquanto numa tiragem os livros que poderiam ser impressos aqui no Brasil custam 2, 3, 4, 10 reais, lá na China vão custar centavos. Sem falar no frete. O frete chega de navio, ele vem rateado, ou seja, ele vem dividido entre várias exportações, inclusive da própria produção. Você pega um título internacional, traduzido para o espanhol, traduzido para o português, ou seja, ele vai dar atendimento não só ao Brasil, mas a todos os países da América Latina. O valor da logística acaba sendo dividido entre todas as exportações ali existentes. O que vai para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Colômbia, para a Bolívia, enfim, para o México, tudo no mesmo transporte. E você paga pela área ocupada, pelo material que você está importando. Enfim, isso resulta de uma forma bem agressiva no custo final dos livros e chega até as livrarias com um valor bem elevado. Sem falar que as próprias livrarias elas já ficam com 50% do preço do livro no mínimo. Em geral, fecha-se em 55%. Isso, quem está pagando é o consumidor. O que fica com a editora e com os autores é muito menor, é um valor muito menor. A editora banca toda a produção, a editora manda imprimir, paga a impressão, a editora acaba pagando pela logística, a editora também fica responsável pelo pagamento dos impostos do livro e dessa produção realizada. E por fim, ainda tem que pagar o direito autoral. Então dos 45% que sobra, tudo acaba sendo diluído. Então o direito autoral de um autor, de um criador de uma obra, é muito pequeno, é muito ínfimo dentro do valor que poderia ser o valor total. Por isso também não há um estímulo na produção nacional. Tudo impacta, o valor de recebimento é pequeno, a aceitação mercadológica é pequena, a possibilidade de exportação é reduzida, enfim. Nós vivemos uma economia que não favorece a produção nacional, não favorece o autor nacional
e vamos engolindo tudo que chega até nós. Nós importamos os mangás, nós importamos os Marveys, nós importamos as princesas europeias, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis. Nós temos autores fantásticos que poderiam estar produzindo e exportando material, mas a política do nosso país não favorece. A política favorece essa importação de mão de obra escrava, favorece a importação e o custeio de um trabalho feito lá fora e não favorece aqui para a produção nacional. Resultado, o pagamento sai totalmente do bolso do consumidor e sai do bolso das editoras e dos autores. Competir com um mercado em que o livro internacional custa mais barato que o nacional é algo a se pensar. No próximo vídeo eu vou falar sobre a produção de um livro. Quais são as etapas e por que demora tanto? Vocês vão ver, são mais de 50 passos.